Fala, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos à primavera, mesmo que não do ponto de vista astronômico, mas já do ponto de vista meteorológico. Iniciamos setembro e sim, setembro, do ponto de vista meteorológico, já começa a primavera. Então, sejam bem-vindos. Quer entender a diferença desse nível de estação climática, meteorológica e climatológica? Então vem comigo que hoje a gente vai contar um pouquinho sobre isso, falar um pouco sobre essa realidade, essa diferenciação das 4 estações astronômicas e 4 estações meteorológicas. Vamos pensar então sobre isso. Bora então tentar entender como funciona essa dinâmica. Galera, para nos auxiliar, eu trouxe aqui uma reportagem do G1.com na parte do meio ambiente, falando sobre a primavera meteorológica, para você poder entender como é a diferença dessa meteorológica e dessa astronômica, porque na escola a gente trabalha com as 4 estações, dizendo inclusive sobre o início delas em cada um dos 4 meses, onde você tem o marco de uma para outra, mas existe uma diferença com relação à meteorológica. Então vamos dar uma olhada nessas diferenças, ó. Primavera meteorológica. Entenda a fase que começa nesse domingo, dia 1º de setembro, e veja a previsão do calor para setembro. E a verdade é que calorzão a previsão. Galera, apesar de neste ano a primavera começar oficialmente dia 22 de setembro, às 9h44 até a hora para isso começar, a chamada primavera meteorológica tem início já no dia 1º de setembro. As estações meteorológicas marcam os períodos do ano em que a transição de uma estação para outra já começa a ser sentida, mesmo sem a mudança ter ocorrido de acordo com o nosso calendário. Para entender melhor, lembrar desses dois conceitos diferentes, as estações astronômicas e meteorológicas. Vamos dar uma olhada de como ficou definido isso. Ó. Estações astronômicas são aquelas que aprendemos na escola, definidas pela posição da Terra em relação ao Sol. Já as climáticas ou meteorológicas são aquelas estações que sentimos na prática, definidas pelo ciclo anual de temperatura. Para definir os dias e horários de início das estações, os astrônomos se baseiam nos chamados solstícios, momentos em que a luz do Sol incide de forma mais intensa sobre um dos dois hemisférios, e equinócios, quando a luz solar incide da mesma forma sobre os dois hemisférios. Para definir os dias e horários do início das estações, os astrônomos se baseiam nos chamados solstícios, momento em que a luz incide de forma mais intensa sobre um dos dois hemisférios, e equinócios, quando a luz solar incide da mesma maneira sobre os dois hemisférios. Vamos dar uma olhada na arte que eles fizeram aqui, que ajuda a gente a entender isso. Ó. Primavera já chegou, pelo menos a meteorológica ou climática. Está aqui ó, um desenho que mostra sobre isso, posição do Sol, posição da Terra, lembrando que a Terra realiza um movimento ao redor do Sol, que a gente chama de translação, que define as estações do ano e as estações climáticas também. As estações são aquelas que aprendemos na escola, definidas pela posição da Terra em relação ao Sol. Já as estações meteorológicas ou climáticas são aquelas estações que sentimos na prática, definidas pelo ciclo anual de temperatura, com períodos mais quentes ou mais frios. Aqui, galera, vai estar marcado inclusive o solstício de inverno, aqui é equinócio da primavera, tá, pessoal? Não existe equinócio de inverno, equinócio da primavera. Solstício de verão e equinócio de outono. São 2 equinócios, equinócio da primavera e do outono, 2 solstícios, solstício de verão ou de inverno. Tá aqui um mapa que mostra mais ou menos onde vai acontecer em cada momento do nosso ano, tá? Então, ó, dia 19 de março, por exemplo, a gente teve um marco, a gente vai ter outro, na verdade, em 22 e 23 de setembro, teve um entre 20 e 21 de julho e vai ter outro entre 21 e 22 de dezembro. Esses são os marcos de início dessas estações do ponto de vista do nosso calendário, tá, pessoal? Não do ponto de vista meteorológico. Mas em si, ó, a gente pensa do ponto de vista meteorológico, como a gente está sentindo o clima. Nós vamos ter março, abril e maio, com o momento do outono. Nós vamos ter junho, julho e agosto como o inverno meteorológico, era o outono meteorológico, o inverno meteorológico. Setembro, que a gente iniciou agora, outubro e novembro, a primavera meteorológica, dezembro, janeiro e fevereiro, o verão meteorológico. Para a gente, no calendário astronômico, nós tivemos já no final do ano passado, 21 e 22 de dezembro, nós tivemos o início do verão astronômico. Nós tivemos dia 19 e 20 de março, o início do outono para a gente, outono astronômico. Entre 20 e 21 de junho, tivemos o início do inverno astronômico. E nós vamos ter agora, entre o dia 22 e 23 de setembro, o início da primavera astronômica, tá? Então existe uma diferença. Entre 21 e 22 de dezembro, nós vamos ter o nosso início do verão astronômico. Percebam que existe alguns dias de diferença. Por exemplo, hoje é dia 1º, início de setembro, né? Então, oficialmente, somente
entre o dia 22 e 23 de setembro, que vai começar no nosso calendário a primavera de verdade. Galera, lembrando que essas referências ali são do hemisfério sul. No hemisfério norte, primavera, verão, outono e inverno são inversos, tá? Quando a gente começa o verão, eles começam o inverno. Quando a gente começa o inverno, eles começam o verão. Quando a gente começa a primavera, eles começam o outono. Quando a gente começa o outono, eles começam a primavera. É sempre o contrário, porque eles estão em outro hemisfério. Os astrônomos explicam que a pequena variação do início dos dias, das estações, está relacionada a dois fatores. O ano antrópico, isto é, quanto tempo a Terra leva para partir de algum ponto que definem como as estações e retornar ao mesmo ponto, e também os chamados fusos horários. Já no caso das estações meteorológicas, o início tende a ser mais ou menos preciso. Os meteorologistas dividem as estações de acordo com os ritmos climáticos e também a partir do calendário. Assim, as estações meteorológicas são divididas dessa forma, como eu mostrei para vocês. Verão meteorológico, dezembro a fevereiro. Outono meteorológico, março a maio. Inverno meteorológico, junho a agosto. Primavera meteorológica, setembro a novembro. Por isso, sejam bem-vindos à primavera. Para meteorologistas e climatologistas, a divisão é importante para análise de dados de meses inteiros e futura comparação com padrões históricos. A gente não vai fazer aqui a previsão para setembro, galera, porque sabemos que setembro será um mês de pouca chuva, de muito calor. Inclusive, estamos vivendo nesse momento, 2024, um momento intenso de onda de calor que está atingindo o país inteiro. E isso tende a se efetivar pelo menos até metade do mês. Vai chover muito pouco até a metade desse mês de setembro. Prepare-se. Vai precisar beber bastante água, vai precisar tomar muito cuidado, não ficar tanto em exposição ao sol, porque a primavera veio com tudo. Imagina o verão. Se você não quer perder nenhum conteúdo como esse, aproveita para se inscrever no canal. Se você gosta de conteúdos, inclusive climáticos, quer que a gente traga mais dele aqui, deixa um comentário aí que a gente faz mais vídeos como esse para você. Obrigado aí pela audiência, pela paciência e até a próxima. Fui!